Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana em que nós retornamos com os nossos estudos de pequeno grupo, retornamos à nossa comunhão. Como é importante a gente estar reunidos, participando de um pequeno grupo. Você é abençoado por ter pessoas que oram por você, se preocupam com você, que lhe amam nos bons e nos piores momentos, Então, graças a Deus, porque a nossa igreja tem pessoas dispostas a gastar do seu tempo, do seu interesse, do seu amor para cuidar de outras vidas. Isso é muito importante. E nós, seguindo o nosso projeto esse ano de sermos discípulos de Jesus, nos fazermos semelhantes ao Senhor, numa atitude de constante arrependimento, porque somos sempre pecadores e por isso o nosso coração deve estar sempre preparado para se voltar para Deus em arrependimento, pedindo que Ele nos ajude, também com a ideia fixa de nós estarmos imitando o Senhor em todas as coisas, buscando conformar a nossa vida à vida de Jesus, colocando o modelo de vida dele como o nosso caminho a ser seguido, por mais difícil que seja, por mais complicado, mas o desejo de realmente nós nos parecermos com ele, e por fim, a convicção de que precisamos repetir, replicar esse modelo na vida de outras pessoas. Queria que você pensasse nisso: arrependimento, imitação e replicação. Significa uma vida constantemente reconhecendo as suas falhas, a sua necessidade de Deus, o compromisso seguro, realmente um compromisso intencional de imitar Jesus Cristo e, finalmente, a ideia de nós fazermos discípulos, que outras pessoas vejam a nossa vida e repitam a forma como nós vivemos como imitadores de Cristo. Eu acredito que nós estamos no caminho certo fazendo isso, porque, afinal de contas, Jesus nos manda na sua palavra e de por todo o mundo fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é o que a nossa igreja tem tentado fazer. Então, seja muito bem-vindo, você aí que está a primeira vez, talvez no pequeno grupo, você está no lugar certo. Eu sei que Deus vai te abençoar. Queria pensar com você hoje, voltando aqui ao nosso modelo de nós seguirmos a revelação de Deus quanto à pessoa de Jesus, como a gente pode imitar Jesus se a gente não o conhece. Nós encontramos Jesus se encaminhando para o Jordão para o batismo. Jesus se dispõe a ser batizado por João, que foi um precursor do Messias. Ele foi enviado por Deus para preparar o povo para a chegada do Messias, Veio, como diz o próprio Senhor, no poder, no espírito de Elias. Não quer dizer que Elias encarnou, reencarnou nele, não, absolutamente. O que aconteceu foi que João veio com a mesma disposição, veio com a mesma unção de ser profeta, como Elias também foi no Velho Testamento. E João diz: Jesus foi o maior profeta do Velho Testamento, da Velha Aliança. Quando nas pegadinhas aí aparecer essa pergunta, quem foi o maior profeta? Uns vão correr para dizer que foi Isaías, Jeremias. Não, o maior profeta, segundo o próprio Deus, foi João Batista. Ele, o último profeta da Velha Aliança, então é aquele modelo. Mas a gente pode se perguntar, se João fazia o batismo, pregava o batismo para arrependimento, para remissão dos pecados, por que Jesus foi se batizar? Por que razão Jesus resolveu se batizar se ele não tinha pecado? Existem algumas ideias, algumas respostas que são dadas por aí. Por exemplo, na Igreja Católica eles dizem que Jesus foi se batizar não para que fosse purificado pelas águas do batismo, mas para que ele fosse o purificador das águas do batismo. Porque a Igreja Católica prega a regeneração batismal, que quando a criança é batizada, a graça de Deus é infundida nessa criança e ela é lavada do pecado original. Essa é a doutrina católica do batismo, Então,
eles creem que Jesus foi batizado para santificar a água do batismo. E toda vez que aquela água do batismo é utilizada pela Igreja Católica, eles pensam que essa água purifica da mancha do pecado original e infunde graça na vida daquele ser humano, e ele se torna uma nova criatura a partir desse batismo. Independentemente de crer ou não crer em Jesus, eles acreditam que pela água batismal existe o novo nascimento, né? Nós não acreditamos dessa maneira, porque o Senhor disse: aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a ênfase de Jesus é que antes do batismo existe a fé do batizando, e se essa fé não existe, não se pode falar em regeneração, que é de fato a atuação do Espírito Santo que nos leva à salvação, né? Um ato único em que Deus gera vida no pecador, e dentro do seu coração as suas vontades, os seus amores, as suas paixões são transformadas, e esse pecador então ele consegue ver o seu estado miserável, a sua necessidade de Cristo, se arrepende, crê em Jesus, e aí sim se completa o processo da salvação, com a graça de Deus sendo a causadora da salvação. Ela não é o resultado da decisão humana. O Senhor salva aqueles que Ele quer salvar, como disse lá Paulo em Romanos capítulo 9, repetindo que Deus falou a Moisés quanto ao faraó. Ele tem compaixão de quem quer ter compaixão, e ele endurece quem Ele quer endurecer. É prerrogativa do Deus Criador de todas as coisas. Ninguém tem direito absoluto diante de Deus, porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Se alguém é salvo, somente é salvo porque Deus quis salvar. Nós mesmos, como inimigos de Deus, nós não tínhamos qualquer interesse de participar da vida com Deus. Éramos, por natureza, inimigos da ira. Éramos escravos do pecado, a nossa mente era cega, os nossos olhos espirituais eram cegos pelo diabo, a nossa mente era conduzida a fazer a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos constantemente guiados pelo príncipe das trevas, até o dia em que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, resolveu nos apresentar o seu Filho Jesus. Mas por que então Jesus foi batizado? Se ele não foi batizado, como pensam os católicos, para purificar a água, por que então Jesus foi batizado? A gente pode pensar, esse texto está em Mateus capítulo 3, né? Versículos 13 a 15. Jesus foi batizado para revelar-se ao mundo, para marcar o início do seu ministério e também servir de exemplo para nós. O Senhor havia dito a João, na sua preparação no deserto, que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo, esse era o que batizaria com o Espírito Santo. Então, Jesus e João eram parentes, né? Primos. E você pode imaginar, talvez, a atitude de João Batista, conhecendo a pureza, conhecendo o caráter de Cristo, a forma como ele se surpreendeu. Ele disse: rapaz, eu é que precisava ir a você. Porque lembre-se, João Batista pregava um batismo de arrependimento. Arrependimento do quê? De pecados. E ele, se comparando com Jesus, ele, mesmo sem saber que Jesus era o Messias, ele podia claramente perceber que Jesus era diferente dele. Jesus era muito mais perfeito, Jesus era muito mais amoroso, Jesus era muito mais honesto, muito mais obediente do que qualquer pessoa. Por isso a atitude de João Batista é essa: eu é que precisava ser batizado, rapaz. Você é um exemplo, você é um modelo. Mas Jesus disse: deixa por enquanto, importa que a gente cumpra toda a justiça. E é exatamente isso. Por quê? Porque o Senhor iria revelar, por meio da obediência de Jesus, primeiro, que ele era aquele a quem João anunciava. Você sabe que depois de ser batizado, quando Jesus saiu da água, João viu
o Espírito Santo descer como uma pomba, né? Não é uma pomba, mas foi como uma pomba, descer sobre ele, e do céu se ouviu a voz de Deus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, ali foi o marco inicial do ministério público de Jesus. Jesus começa, a partir do seu batismo e depois da tentação, né, dali em diante ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, é o que nós vamos ver na próxima semana. E Jesus ali, então, ele começa o seu ministério público, começa a anunciar, ele deixa de ser o carpinteiro de Nazaré e ele passa a ser o mestre de Nazaré. O que é que isso significa para nós especificamente? Primeiro, a questão da obediência. Jesus queria cumprir toda a justiça e nos mostrar a necessidade de nós, como pecadores, nos arrependermos e nos submetermos também ao batismo que ele instituiu no final desse evangelho. Todos os cristãos têm a obrigação de serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você é cristão, se você tem o desejo de seguir a Deus, mas ainda não foi batizado dessa maneira, você precisa obedecer ao Senhor. Isso não é apenas um ritual, isso é uma ordem. Isso é uma ordem, o discípulo tem que cumprir. A outra coisa que chama a nossa atenção é a humildade de Jesus. Ele sabia que de fato ele era o Messias, ele sabia que era perfeito, que não tinha nenhuma imperfeição, mas ele se submete a ser batizado por uma pessoa inferior a ele. Quantas vezes, queridos, a gente tem um coração duro e a gente não consegue permitir que alguém inferior a nós nos ensine ou venha nos exortar. A atitude dos fariseus, dos sacerdotes, em relação àquele coxo que foi curado é exatamente essa: tu és todo nascido em pecado e queres nos ensinar? Ou seja, eles não admitiam que uma pessoa que na ótica deles era pecadora pudesse vir ensinar a eles. Cuidado no seu coração se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus através das pessoas mais fracas, mais humildes, né? Eu tenho tido muitas experiências de pessoas que teologicamente são inferiores a mim em relação ao conhecimento, mas possuem uma sabedoria espiritual muito grande. E muitas vezes eu sou exortado e sou ensinado até a compreender melhor a teologia que eu estudo por meio do serviço das pessoas mais humildes. E eu quero que você pense sobre isso. O seu Senhor, o meu Senhor, foi um homem obediente a Deus em todas as coisas. Ele, quando teve que se mostrar ao mundo para cumprir aquilo que Deus havia ordenado em relação a ele, ele não fez qualquer dificuldade, não criou nenhum obstáculo para obedecer ao Senhor. E depois, ele, mesmo sendo superior a João, ele permitiu-se ser batizado por João, mostrando que o Senhor tem um coração humilde, um coração que não se exalta, que não se ufana, que não se acha superior a ninguém. Pense nisso. Eu queria que você procurasse nessa semana oportunidades de se ver realmente numa posição de humildade e decidido a obedecer a Deus em qualquer circunstância, tá bom? Pense nisso, o Senhor te abençoe e que na semana que vem a gente possa ser mais uma vez ensinado para a glória do Senhor. Arrependimento, imitação e replicação. Que isso seja o mote da sua vida, que seja o seu desejo também. Um abraço, fui!